essa troca tem que existir, né? Eu acho que aqui é uma troca de conhecimentos, na verdade. Eu não sou professor de comércio exterior, eu trabalho com comércio exterior desde criança, então eu tive assim, na prática, eu com 15 anos eu fazia DI, cálculo do DI, porque era tudo manual, fazia desembaraço, então realmente eu tenho uma prática muito boa. A minha proposta hoje com vocês aqui, o que é? É mostrar um pouco dessa prática. E amigos do TV Cidade aqui em São Paulo, na Alameda Franca, aqui em São Paulo, no escritório Fraga, Pacheco, Beckerman e o doutor José Vicente Cera Júnior, aqui ao meu lado, ele que é tributarista, com formação muito sólida pela PUC, especialização também na PUC e quase juiz do TIT, vai ser juiz do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. E hoje, após a exposição do João Moraes, que apresentou esse tema aqui, olha, aspectos gerais da importação para um público bastante amplo, frequentador aqui do escritório. José Vicente, o público hoje que foi constituído nesta manhã, são da onde as pessoas? São empresas de grande porte, multinacionais, o setor farmacêutico e outros setores, e que têm feito grandes investimentos no Brasil e que têm interesse nesse trabalho, no tema desta palestra, que são todos os reflexos, todas as obrigatoriedades, as regulamentações legais dos processos de importação. Agora, no âmbito tributário, o Brasil, essa questão tributária para importação, nós temos o GATT, que é o Acordo Geral de Taxas e Tarifas, não é? E temos organizações internacionais que uniformizam as práticas tributárias. O Brasil, como é que se situa? Nós temos uma economia pujante, o Brasil é um país, uma economia emergente, sólida. Como é que o Brasil se situa no concerto das nações, no aspecto tributário? A legislação tributária brasileira é muito complexa, mas tem caminhado para um reconhecimento internacional. A grande questão, nós temos, como se diz muito no mercado, uma burocracia grande, mas que deve ser traduzida como uma regra de controle de todos os âmbitos de tributação, seja federal, estadual e municipal. E o Brasil tem sido bem visto aos olhos do mercado internacional. Nós tivemos apenas um incidente recente com a questão da majoração da alíquota de IPI dos automóveis, que tem gerado aí um desconforto no âmbito internacional, mas que nós temos que analisar sobre todos os aspectos, né? Sejam os técnicos, e existem algumas questões em que o governo não andou bem, nós podemos comentar dessa forma, e que está hoje sob análise do Poder Judiciário, que vem limitando essa questão. Mas existe a questão da proteção do mercado brasileiro. Nós estamos num período de crise internacional, com todos os países tentando defender a sua posição, a sua moeda, o seu poderio. E o Brasil, caminhando, não sabemos se da forma correta ou incorreta, vem fazendo essas alterações com este objetivo. Você é a favor do IVA? Seria melhor, não há dúvida. A simplificação hoje é um tema extremamente abordado no meio jurídico, que é o que nós sabemos. Somente as questões burocráticas, as obrigações acessórias e a complexidade dos tributos e a quantidade dos tributos existentes, ela consome das empresas um investimento altíssimo, e esse investimento tem sido aumentado a cada norma, a cada nova declaração que é lançada, instituída pelo poder público, federal, estadual ou municipal. É o TV Cidade. A gente nunca sabe quando vai precisar de um médico. Mas quem tem Ceisa está sempre seguro. Com os planos de assistência médica e odontológica Ceisa, você, sua família e seus colaboradores contam com uma ampla rede de recursos próprios e credenciados e solidez de um dos mais completos sistemas de saúde de São Paulo. Com a Ceisa, você está sempre bem. Ceisa Assistência Médica.
Excelência em saúde. Referência na Avenida Doutor Timóteo Penteado há 30 anos, o Alto Posto de Serviços Esso VIP São Joaquim tem a melhor qualidade em combustíveis e serviços. Mantém profissionais experientes e treinados para bem atender a você e seu veículo. A loja de conveniências oferece centenas de itens em ambiente agradável, ar-condicionado, circuito fechado de TV e caixa bancário eletrônico. Em breve, ampliação das instalações para seu melhor conforto. A J. Moraes, comissária alfandegária, está presente nos principais portos e aeroportos do país. Experiência, expertise e agilidade no desembaraço de cargas tornam seus serviços de alta qualidade reconhecidos em todo o país. J. Moraes, solução em logística internacional. Logística a serviço da vida. Sua empresa precisa de um plano odontológico com a qualidade Dental Center. Plano flexível a partir de 3 vidas, ampla cobertura e urgência 24 horas. Acesso rápido e fácil aos serviços. Rede credenciada de atendimento em todo o Brasil. Dental Center 30 anos. Seu sorriso faz parte dos nossos planos. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, assistência técnica contínua, serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar 2412-7630. A questão também da importação, que o que a gente ouve muito é que na importação tem uma tributação muito pesada. Tá? Na verdade, gente, o único imposto da importação é o imposto de importação, a mais. Então, se você vai comprar uma geladeira na Casa Bahia, você vai pagar o IPI, o PIS, COFINS e ICM. Se você vai importar, você vai pagar IPI, PIS, COFINS e ICM, mais o imposto de importação. E você vê, por que é tudo por dentro essa salada? Porque quando você compra na Casa Bahia, é sobre o valor da nota. Agora aqui, como você está falando sobre um valor CIF, então como que você vai chegar num valor incorporando o custo todo? Por isso que ele agrega a base de cálculo agregam os outros tributos também, exatamente para ficar mais próximo da tributação interna, tá? Porque senão seria desvantagem para a fábrica, falar, poxa, eu vou vender meu produto, eu tenho tudo sobre o valor de venda, o PIS, COFINS, o ICM, o IPI é sobre o valor da nota, ele quando está importando é sobre o valor CIF, que não é o valor, o custo total da mercadoria, nem tão pouco custo. E amigos do TV Cidade, aqui em São Paulo, na Alameda Franca, que é sede do escritório Fraga, Beckerman e Pacheco Neto, que não é um escritório de advocacia qualquer, não. Ele reúne 65 profissionais. Né? Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são 65 advogados. O doutor Renato Pacheco Neto está aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, o nosso amigo João Moraes, que os telespectadores do TV Cidade já conhecem de longa data e que ministrou hoje aqui uma palestra bastante interessante, aspectos gerais da importação, já que ele é um dos maiores especialistas brasileiros em logística internacional. E vários advogados, vários importadores, clientes, tanto do escritório quanto da comissária J. Moraes, participando aqui para um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito das nuances, de algumas nuances aí de aspectos gerais da importação, que é um processo que, para quem não... O João diz que é simples, mas a gente sabe que não é simples, não. É até bastante complicado. Mas, antes, porém, o escritório Fraga,
Beckerman e Pacheco Neto foi o anfitrião deste encontro aqui. Eu vou pedir para o doutor Renato Pacheco, né, para ele falar um pouco da história do escritório. Pois não. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade. Para nós foi uma honra muito grande podermos aqui recepcionar o João Moraes, que, além de um colega, amigo e parceiro do escritório dos nossos clientes, nos brindou com uma excelente palestra. O escritório é um escritório de quase 2 décadas, foi fundado, em primeiro lugar, no Rio de Janeiro, em 93, e mais tarde em São Paulo, e somos hoje um escritório líder, com clientes com foco no mercado internacional. Daí a razão pela qual nós temos muito interesse em divulgarmos os aspectos jurídicos da importação no nosso país. O escritório hoje conta com 3 unidades, São Paulo, Rio e Brasília, mais recentemente. Somos um corpo jurídico de 65 profissionais, entre sócios, gerentes, advogados e estagiários, e um total de quase 115 pessoas, com corpo de funcionários e staff administrativo. E temos hoje a grata satisfação de termos sido recentemente ranqueados, né, como o 76º escritório brasileiro entre os mais admirados. Então, para nós foi um motivo de muita honra, que se soma à honra de hoje com a presença do João, nosso amigo, colega e parceiro aqui do escritório. Meus amigos, olha, um ranking de 76º lugar entre os 500 melhores, porque nós temos milhares de bancas de advocacias no Brasil, né? Brasil, um país imenso, né? Quase 200 milhões de habitantes hoje. 50 mil. Somos 50 mil escritórios de advocacia, 750 mil advogados. Então, para que o telespectador tenha noção, entre 750 mil advogados, houve apenas 500 escritórios, ou seja, 1% dos 50 mil existentes que foram indicados para essa publicação. Mas é uma publicação, o nome é Análises, é isso? Análise da Advocacia. Análise da Advocacia. Olha aí, então uma publicação da maior respeitabilidade e realmente o reconhecimento da grandeza e da qualificação técnico-profissional desta banca de advocacia, que é uma das mais importantes, não de São Paulo, do país. João, você é amigo do Dr. Pacheco já de longa data, vocês têm negócio juntos, são clientes que transitam ou na comissária, ora também no escritório e vice-versa, e não é por acaso, né, que o escritório Fraga, Beckerman e Pacheco Neto tem essa umbilical ligação com a comissária J. Moraes. Martinho, puxa, realmente em 1999 eu tive assim, o prazer de ter conhecido o Dr. Renato Pacheco. Ele foi no meu escritório lá no centro de São Paulo, era na Praça do José Gaspar. Ele estava com uma dificuldade de uma importação de um cliente dele. E aí, puxa, a gente fez uma sequência de trabalhos, né? Sim, doutor? Fantástico. Foi bem bacana. E a gente viabilizou aquela importação daqueles produtos daquela empresa que estava parada, né? Então foi assim um trabalho muito legal. E aí nasceu assim uma amizade, um comprometimento profissional assim muito grande que dificilmente você encontra, sabe? Eu até me assusto com essa cumplicidade que a gente tem, com essa troca de parceria, sabe? Eu acho assim muito legal. Tudo que eu vou fazer, eu ligo para o escritório e pergunto, uma análise de um contrato, até mesmo alguns e-mails, puxa, dá uma olhadinha nesse e-mail. E assim eu acho legal também, eles também, sempre que tem algum problema ligado à Anvisa ou à desembaraço aduaneiro, à importação em geral, eles perguntam, me ligam, me mandam e-mail. E claro, com isso, Martinho, eu aprendo muito. Porque, veja, no meu dia a dia, eu aprendo muita coisa, mas é nessa hora mesmo, pegando um processo diferente e tal, que você aprende muito mais. Então, é muito legal. Eu tenho essa parceria assim, há muitos anos e espero e realmente tenho fé de que isso vai permanecer por muitos e muitos anos. Hoje foi, assim, eu acho que um pontapé inicial de uma nova fase que a gente vai fazer junto com o escritório, que é exatamente algumas palestras, alguns seminários. Eu realmente gostei muito. Eu pude perceber, achei o pessoal muito interessado nessa palestra, no assunto, apesar de ser um assunto bastante burocrático, bastante complexo, mas eu consegui enxergar a interação do pessoal assistindo. Então, eu acho assim, a gente pode apostar que a gente vai ter muitos outros aí, seminários aí, muitas outras oportunidades aí pela frente. Colégio Farias Brito. Sua marca é a tradição e a qualidade do ensino. Infantil, fundamental e médio,
professores especializados, atividades culturais e esportivas, amplos e modernos laboratórios, como o de informática e o de ciências. Colégio Farias Brito, eficiência, confiabilidade e excelência no ensino. Fesma, uma empresa que se originou de um sonho para ser uma grande indústria. Fesma é sinônimo de alta tecnologia em polímeros e na produção de esteiras porta-cabos. Fesma é uma empresa brasileira na vanguarda da automação bancária. Know-how, competência e qualidade são seus principais atributos. Fesma, um orgulho para Guarulhos e Arujá. Você que mora em Guarulhos, que está cansado das mesmas coisas de sempre e pensa que sua cidade não tem nada legal para te oferecer, definitivamente você não conhece Guarulhos. Aqui você encontra os melhores serviços, lugares e produtos. Você pensa que tudo isso não cabe no seu orçamento? Definitivamente você também não conhece a Vips House. Vips House, o maior site de compras coletivas de Guarulhos. Com pouco menos de um ano, a Vips House alcançou mais de 20 bairros da nossa cidade, com 14 ofertas diárias e mais de 50 mensais, levando até você comodidade e preço acessível. Seja VIP você também. Vips House, orgulho de ser guarulhense. Chegou o March da Nissan. Excelência da tecnologia japonesa ao alcance do seu bolso. O primeiro carro popular com duplo airbag de série, computador de bordo e muitas outras vantagens. O March da Nissan eu recomendo. Você encontra o March, o novíssimo sedã Versa e toda a linha Nissan 0 km na Kim Motors, Avenida Guarulhos, número 2175. A J. Moraes, comissária alfandegária, está presente nos principais portos e aeroportos do país. Experiência, expertise e agilidade no desembaraço de cargas tornam seus serviços de alta qualidade reconhecidos em todo o país. J. Moraes, solução em logística internacional. Logística a serviço da vida. Pois bem, o doutor Renato Pacheco Neto, ele é um advogado especializado em comércio exterior, né? Conversamos há pouco com o doutor José Vicente, que é um tributarista. Aqui existe uma complementaridade, na realidade é multidisciplinar o escritório, porque ele tem que ter realmente um corpo de advogados com múltiplas especializações. Em termos de comércio exterior, sabe-se que no Brasil há uma barafunda a legislação é muito complexa, tanto é que essa própria expressão, o despachante aduaneiro faz o desembaraço de carga, é como desatar o nó, né? Desembaraçar, só se desembaraça aquilo que está embaraçado, que está problemático, não é isso? Essa barafunda de leis atrapalha, doutor? Atrapalha porque, na verdade, a dificuldade que nós temos no Brasil é superar o entendimento divergente da aplicação da lei por diversas organizações do próprio Estado. Então, quando nós temos questões de importação para o mesmo cliente, por exemplo, às vezes esse cliente tem uma base no sul do país, mas atua no mercado mais para o norte ou centro-oeste. E aí, em função de diferenças estaduais na legislação do ICMS, por exemplo, nós acabamos tendo que analisar toda a relação comercial da matriz com a sua subsidiária no Brasil, com os distribuidores, com os consumidores finais. E a razão, como você, Martinho, falou muito bem, é que o escritório se aparelhou de forma a conseguirmos todos aqui uma interdisciplinariedade. Ou seja, a importação tem um aspecto comercial, o contrato de importação, a questão tributária do planejamento, a questão que envolve, às vezes, até responsabilidade do consumidor, questões trabalhistas do agente comercial. Então, nós vemos que esse trabalho também com a J. Moraes, com o João, tem nos proporcionado
potencial muito grande de ajudar os nossos clientes e, sobretudo nessa fase agora, o Brasil se aproximando, enfim, dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, o comércio internacional tem voltado mais os olhos ao Brasil, que passou a ter um destaque no cenário internacional. E a razão pela qual nós procuramos aqui no escritório, através da reunião da diretoria, permitirmos também a nossos clientes, quer dizer, participar de discussões com pessoas especialistas, e o João foi o nosso convidado especial, pelo carinho que nós temos, pela admiração do trabalho que realiza conosco, e queremos, enfim, repetir essa ocasião mais vezes for possível. Olha que interessante. Olha, existe realmente, embora essa legislação seja complexa, o cenário seja um cenário realmente desesperador para muitos que não se debruçam ao estudo e realmente a compreensão disso tudo. Mas, João, você deu aqui na sua palestra alguns exemplos interessantes, como, por exemplo, a questão do entreposto aduaneiro, para quem tem um trânsito muito frequente entre o país de origem das mercadorias e a recepção aqui no Brasil, realmente de criar um entreposto que isso poderia facilitar e não somente o trânsito dessa mercadoria, como diminuir alguns encargos, alguns tributos. Um outro exemplo que você deu foi da questão das embalagens. Você até citou que um dos seus clientes importa um determinado produto que vem numa embalagem metálica cilíndrica, numa temperatura de menos 196 graus, né, acondicionada em nitrogênio líquido, né, no interior dessa embalagem, que a embalagem, o produto é tributário, e a embalagem depois ela é reexportada e sobre ela não incide tributos. E olha que menos 196 graus, o zero absoluto é menos 273 graus, né, o zero absoluto. Não é brincadeira, naturalmente é um produto de grande importância. Então, como eu trabalho muito com produto para pesquisa científica, esse produto especificamente é para uma pesquisa científica. E eu acho que mensalmente importamos esse tipo de material. Então você vê, se a gente pesquisar na legislação, certamente você vai encontrar alguma coisa que vai facilitar a vida do seu cliente, né? Então, que é esse o objetivo. Esse realmente é o objetivo sempre, é facilitar a vida do cliente. E ele nem fica sabendo. Eu vou lá, faço a admissão temporária daquele cilindro, faço o desembaraço aduaneiro, entrego para ele. Assim que ele usou o cilindro, ele devolve. Eu já faço uma reexportação e já dou baixa nos tributos suspensos. Então é uma coisa simples. Claro, é simples, é o que você falou agora há pouco. É simples, desde que você conheça o trâmite para fazer, né, Martinho? Porque uma coisa pode ser simples ou pode ser muito complexa, né? Então, assim, eu procuro sempre me antecipar aos problemas. Eu procuro sempre olhar a legislação, analisá-la, verificar com alguns colegas, verificar com alguns fiscais da Receita Federal também, sabe? Então, quando eu dou entrada no processo, eu já estou, com muita confiança de que tudo está correto. Eu acho que esse é o ponto principal do trabalho. E é por isso que a sua comissária ela é reconhecida nacionalmente também como uma das mais eficientes, porque ela garante agilidade, né, rapidez nos desembaraços e segurança, sobretudo segurança para o cliente, né, que vai se livrar de eventuais multas, porque essa questão da interpretação da lei não é somente por parte dos juristas, amigos. No direito, doutor Renan, nós temos um capítulo chamado hermenêutica, que é a questão da interpretação das leis. Mas nós vemos fiscais, agentes administrativos, né, interpretando e além de agências regulatórias também, interpretando e reinterpretando leis. Às vezes uma única norma ela é vista de maneiras diferentes por várias personalidades intervenientes. De fato, Martinho, nós temos no Brasil, como eu havia mencionado anteriormente, uma dificuldade muito grande na aplicação homogênea e harmoniosa de uma hermenêutica em território nacional. Por quê? Dadas as diferenças regionais que nós possuímos e até a evolução histórica diferente das diversas partes do país, nós ainda temos desafios constantes na aplicação das regras, ou seja, nós temos regras muito modernas, o Brasil em nada deixa a desejar com relação aos seus concorrentes, mas nessa aplicação nós temos falhas ainda dada a carência na infraestrutura para a aplicabilidade das regras já em vigor no Brasil. Eu comentava com um colega outro dia, na semana passada ainda, que nós hoje passamos a ser o 7º PIB mundial, ou seja, apenas 6 países na nossa frente, mas respondemos ainda apenas por 2% ou menos do comércio internacional. Nesse momento em que o Brasil se prepara para um incremento grande na área de comércio exterior,
né? As relações comerciais do Brasil com o resto do mundo vão, obviamente, acompanhar esse crescimento que o Brasil já experimenta, né? É fundamental que, assim como você, outros profissionais da área também da área aduaneira se preparem adequadamente para esse momento que o Brasil vai viver e começa a viver agora, na verdade. É verdade. Daí a razão também dessas palestras. Você tem percorrido, tem ido em diversos lugares, diversas instâncias, procurando levar um pouco de esclarecimento, instigar o debate, provocar o debate, buscando o aperfeiçoamento profissional de todos. Com certeza. Veja, o comércio internacional, ele é importante, é fundamental e vai crescer muito, mas você tocou num ponto muito importante. É fundamental que os profissionais ligados a essa área se aperfeiçoem, né? Mas isso já está ocorrendo. Em 2009, com o regulamento aduaneiro, foi inserido que para ser despachante aduaneiro hoje, ele tem que ter uma prova de capacitação. Isso é legal. E agora nós tivemos recentemente já isso regulamentado, tá? Então já tem o lugar, então o ajudante despachante aduaneiro, ele vai fazer uma prova de capacitação, passando nessa prova, depois de 2 anos atuando no comércio exterior, ele poderá ser despachante aduaneiro. Isso é muito bom, gente. Eu acho assim, o que eu falei, eu fiz o primeiro curso na ESAF, que foi ministrado aos despachantes aduaneiros, eles já estavam prevendo, isso foi em 2008, eles já estavam prevendo essa necessidade da capacitação técnica do despachante aduaneiro. Então, eu participei, lá apesar de 30 anos na área, lá eu aprendi muita coisa, sabe? Foi uma coisa assim muito positiva. Então, eu acho que esse é o caminho, é a Receita Federal do Brasil, junto com o despachante aduaneiro, com o agente de cargas, com os órgãos intervenientes, e a gente procurar facilitar a entrada e a saída da mercadoria, mas com qualidade, né? Facilitar evitando erros, evitando retrabalho, e aí eu acho que a gente consegue fazer esse fluxo melhorar, sem prejudicar, sem ter prejuízo de entrada de produtos ruins no país, de produtos não fiscalizados. Então, eu acho que esse é o caminho, mas já estamos nesse caminho, viu, Martinho? Viu, doutor? Que ótimo. Então, importar ou exportar é com quem entende, não é? Comissária Jota Moraes, com o respaldo aqui do escritório Fraga, Beckerman e Pacheco Neto, ok? É o TV Cidade.